Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Entre Elas. Eu sou Jo Farias e esse é um espaço para conversas importantes sobre a vida, os desafios e as histórias de nós, mulheres. E para abrir o nosso primeiro episódio, escolhemos um tema que precisa ser falado, compreendido e enfrentado, que é a violência contra a mulher. Porque informação também é proteção, saber reconhecer uma violência, conhecer os próprios direitos e entender onde buscar ajuda pode sim fazer toda a diferença. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo hoje uma mulher muito importante que atua diretamente na defesa dos direitos das mulheres, Joyce Florencio, ela que é presidente da OAB Mulheres. Joyce, minha amiga querida, seja muito, muito bem-vinda ao Entre Elas e é uma alegria ter você aqui conosco neste primeiro episódio. Sim, nossa, obrigada, fiquei muito honrada pelo convite. Realmente esse tema, ele é muito importante, ele é muito necessário nos dias de hoje, né? E falar sobre isso e falar contigo, tu sabes o quanto eu te admiro, o teu trabalho, a tua pessoa como pessoa, o quanto eu sou feliz em poder dizer que tu é minha amiga também, comendadora. Não, a recíproca é verdadeira, né? Porque a gente é um caso sério, né, Joyce? Nós somos um caso grave, né? Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Eu espero realmente muito sucesso nessa tua caminhada, nessa tua nova jornada. E eu tenho certeza que será, porque tu é uma mulher espetacular, né? Nossa, só tenho elogios pra ti. E são todos verdadeiros, tu sabe. Amiga, obrigada, tá? Obrigada mesmo. Pra mim é muito importante te ter aqui como primeira pessoa, como minha primeira entrevistada, como naquele áudio que eu te mandei, né? Que tu já sabe, né? Aquele áudio maravilhosa. Como que vou recusar um convite desse? Né? Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes não sabem dessa reciprocidade, mas ela realmente é muito verdadeira. Mas, Joyce, vamos começar esse assunto que realmente impacta muito, principalmente a nível social. Eu quero fazer uma pergunta bem ampla, mas muito necessária. Por que esse assunto ainda é tão importante da violência contra as mulheres no ano de 2026? É tão complexo, né? A gente percebe que a gente tem dificuldades em quebrar ciclos. A gente sabe que a violência é cultural, né? Ela vem ao longo dos anos sendo repetida de geração em geração, e a gente percebe que a gente tá falhando em algum momento. Ou seja, na educar as nossas crianças, ou em conscientizar as mulheres, em algum momento nós estamos falhando. E por isso que a gente não consegue acabar com a violência. Porque ela está se repetindo de geração em geração. E aí que entra o nosso trabalho, né? De conscientizar, de poder realmente levar informação para essas mulheres, para as crianças, para realmente tentar aos poucos, quem sabe algum dia a gente consiga. Joyce, assim, amiga, no teu dia a dia cotidiano, o que você observa dentro da OAB, dentro da organização? Ainda existe muita desinformação por parte dessas mulheres? Sim, eu hoje estou como presidente da comissão da OAB por Elas, aqui de Blumenau, e um dos nossos maiores frentes de atuação é realmente levar informação. Quando eu assumi, o que eu percebi é que as pessoas não sabiam o que era a Comissão OAB por Elas. Então, minhas maiores metas dentro da comissão é tornar a comissão conhecida dentro da cidade. Para que todas as mulheres saibam que existe um grupo de advogadas, principalmente voluntárias, que elas não vão precisar pagar por esse serviço, para ter conhecimento e saber dos seus direitos. Então, por isso que é tão importante esse encontro, essa oportunidade de fala, né, que inclusive tu estás me dando, porque a ideia é isso, é levar informação para quem realmente precisa, para onde ela pode ir buscar um dos canais de pedido de ajuda, que somos nós da comissão. Joyce, isso acaba abrindo, né, diferentes formas de violência. As mulheres, com essa questão da desinformação, muitas mulheres ainda não sabem que estão sendo agredidas. Elas não sabem o que está acontecendo com elas. Isso, a maioria delas não sabe que estão dentro de um relacionamento violento. Nós partimos do princípio que violência é agressão física, né? Que só é violência quando ele bate, quando ele agride. Mas não, a violência, ela começa muito antes. Muito antes. É quando ele começa a te diminuir como mulher, quando ele começa a questionar os teus gostos, quando ele proíbe de você usar um batom vermelho,
Quando ele proíbe, começa a fiscalizar as roupas que tu usa, as pessoas que tu conversa. Quando ele começa a reduzir teu ciclo de amizade. Então, isso tudo já é violência. Quando tu perde o teu direito, a tua liberdade, é uma violência. Quando alguém começa a restringir os teus gostos, as tuas vontades, é uma violência. Então, isso a gente trabalha muito para que as mulheres, elas saibam os tipos de violência hoje que a lei prevê e as outras violências que não tem previsão legal, mas que são violências, né? Então, assim, as mais comuns, a violência psicológica, que hoje realmente é a maior, né, de ameaça. Nós temos a violência moral, a violência patrimonial, que é gravíssima, né? Que a gente pode falar um pouquinho de cada uma, mas a violência sexual acontece. Então, a gente percebe que a gente precisa realmente falar sobre isso, né? A violência, ela também começa de uma forma muito sutil. Sempre é sutil. Quase de uma forma que você não consegue observar que está acontecendo ao teu entorno. Como se a mulher fosse tomada por isso, ela fosse enredada por essa teia. Essa teia muitas vezes usada como amor, né? Isso, como amor, como proteção. E eu não sei se tá no teu roteiro ali, porque a gente é tudo, né? Estamos conversando, né? Eu não sei qual é o teu roteiro. Grave, né? Só vim confiando na amiga, né? Mas quando a gente fala sobre esse tema, sobre o começo da violência sutil, psicológica, a gente entra no ciclo da violência. E o ciclo da violência, normalmente, ele começa dessa forma. A mulher, o homem, o agressor, o narcisista, enfim, o agressor, ele é um príncipe. Ele é uma pessoa muito bem vista pela sociedade, uma pessoa muito gentil, muito cortês. Ele vai começar te cortejando, te dando presentes. Ele nunca vai começar sendo violento. E aí entra na parte onde há uma tensão, onde o homem, ele começa a te questionar, a te agredir verbalmente, a te proibir de fazer determinadas coisas que tu já fazia, parar de dançar. Aí existe, né, Joyce, um cerceamento muito sutil. Isso. Ele não chega de uma forma, olha, você não pode isso, você não deve fazer isso. É tudo muito sutil. É um gesto de cuidado. Imagina, e geralmente essa mulher, ela passa por um problema psicológico. Porque ela acaba, muitas vezes, estando carente, sem perceber, e ela acaba caindo muito fácil nessa rede. Ela entra numa dependência econômica, uma dependência psicológica. E depois, voltando no ciclo da violência, que eu acho muito importante a gente conseguir visualizar ele, porque muitas pessoas não entendem que estão dentro desse ciclo da violência, ele passa daí para um momento de tensão e explosão. Que daí é onde ele explode. Não necessariamente no teu corpo. Ele pode explodir numa porta, numa geladeira, ele pode socar a mesa. Aí a gente chama do ciclo da violência. Então são esses 3 ciclos, e daí o que acontece logo depois? Ele se arrepende, ele pede perdão. Uma lua de mel, basicamente. A lua de mel. E daí ele promete, não, eu vou mudar. Pelos nossos filhos, pela nossa família. Porque eu te amo, porque você é especial. Eu te amo, exato. Aí a mulher é que faz o quê? Ela acredita. E ela entra onde? No ciclo da violência. E daí vai começando a repetir esse ciclo. E ela fica viciada nesse ciclo. E é muito difícil sair desse ciclo. Que é aí que basicamente entra a violência psicológica, né, Joyce? Isso. Porque ela não percebe que ela já está enredada nessa teia, nesse círculo de amor, de perdão e de violência, né? É bem isso mesmo. E daí por isso que eu digo, a nossa maior... falar sobre isso é importante, porque muitas mulheres, elas não entendem que elas estão dentro desse ciclo. Né? Então, a gente, e aos poucos, quando a gente vai conversando, ela vai conseguindo se visualizar dentro dessas cenas, desse cenário de violência. E tem estudos que dizem que a mulher, ela precisa passar quase 21 vezes por esse ciclo para poder entender, para poder sair e pedir ajuda. Porque ela fica viciada nesse ciclo. E ela não pede ajuda. E ela não percebe. Não percebe. Então, assim, essa mulher, ela vai ficar ali, nesse ciclo. E muitas vezes, o que acontece? Ela sai, ela consegue pedir, ela vem pra gente pedir ajuda. Então, ela pede medida protetiva, ela vai lá, a gente consegue fazer todos os trâmites processuais pra ajudar ela. Só que daí, o que ela faz? Ela pede pra revogar e volta com ele. E volta pro ciclo. É muito difícil a gente, em vários casos acontece, da mulher voltar pro relacionamento e voltar para aquele ciclo. Mas o mais... E assim, a gente, enquanto advogada da comissão, uma das coisas que eu sempre falo, assim, quando isso acontece, a gente não vai julgar essa mulher. Porque ela vai ter o tempo dela
para que ela possa entender e compreender, para sair e tomar a decisão de se sentir fortalecida para sair desse ciclo. E o que eu mais quero é que quando isso ocorra, ela saiba que eu vou estar aqui de novo. Que ela pode confiar. Como é importante o acolhimento nesse momento. O acolhimento. Principalmente para essa mulher, né, Joyce? Porque ela não sabe que ela tá vivendo isso. Ela tem o tempo dela. Ela tem o tempo dela. E muitas vezes elas estão com aquela ilusão da família, elas querem manter o relacionamento. Exato. E muitas têm filhos. Na maioria, né? Tem uma dependência ou econômica, ou psicológica, ou tem filhos, ou é a própria igreja, ou é a família. Sempre tem alguma coisa que possa estar ali. A própria vontade de amar a mesma pessoa, né? De querer que ele mude, né? E nem sempre depende dela a mudança dele. Então, e isso que é muito difícil, assim, a gente... Eu vou entrar no outro assunto agora, né? Assim, depois tu vê se... Mas eu costumo trabalhar muito essa parte de relacionamentos, assim. A gente não quer que uma família acabe, né? Nunca, até porque a gente vem de família tradicional, exatamente. Né? Então, o que a gente tem trabalhado muito no judiciário, que é os grupos reflexivos para homens. Então, é oportunizar. A Lei Maria da Penha, eu digo, ela é considerada a terceira melhor lei do mundo. Porque ela não é só uma lei punitiva, ela é uma lei educativa. Ela visa educar também o agressor. Então, quando recebe uma medida protetiva, o agressor, alguns deles, a maioria deles, eles são convidados a fazer parte de um grupo reflexivo. Hoje em dia, em Blumenau, é quase que eles são obrigatórios, obrigação a ir, né? E nesses grupos reflexivos, justamente é isso, eles trabalham para que os homens entendam, porque muitos acreditam que eles não são agressivos, que eles só falam, que aquilo ali, ele é acostumado, ele normalizou esse tipo de comportamento de fala, dessa comunicação violenta. Pra ele é uma atitude... Pra ele é normal, uma atitude porque os natural. pais dele eram desse jeito, porque os tios são desse jeito, por que ele tem que ser diferente? Então, ali a gente consegue trabalhar... Já é basicamente cultural. Cultural. E ali a gente consegue trabalhar nos grupos reflexivos exatamente isso, o comportamento humano e como ele tem que mudar a comunicação violenta para não violenta. E isso eu acho bem interessante porque a maioria dos homens que frequentam esses grupos reflexivos não voltam a cometer a agressão. Então, e isso é muito importante, assim, no ponto de estudo pra gente, a gente vê como é importante a gente educar esse homem. Sim. E se ele não voltar pra mulher que eu tô assistindo, pra essa vítima, né, que realmente virou a página, foi viver a vida dela e conseguiu se livrar daquele relacionamento, por que eu tenho que trabalhar isso? Porque esse homem, ele vai se relacionar com outras mulheres. E isso pode voltar a acontecer também. Isso vai, se ele não se entender, não se curar, ele vai voltar. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Educação. Não, e a gente entra num problema bem sério, porque a grande maior parte dos homens, eles não aceitam que, de fato, eles têm esse problema. Exatamente. A maioria. Então, eles acabam voltando a repetir esse ciclo, às vezes construindo uma nova família, repetindo o ciclo e assim por sua vez. Exatamente. Só que isso abre um precedente maior, né, Joyce? Porque geralmente essas famílias, elas têm crianças e essas crianças, elas vivenciam, elas experienciam isso, o que também é uma forma de violência. Sim, e elas vão repetir isso, porque elas vão normalizar isso. E é aí que a gente tem que trabalhar. A gente tem que encerrar ciclos, né? É fazer com que essa criança entenda que o relacionamento dos pais não tá certo. E eu acho que aos poucos a gente tá conseguindo. Sabe, eu vejo um progresso nesse sentido. De que aos poucos as crianças, elas estão se conscientizando, né? Estão ligando pro 190, elas estão pedindo ajuda, avisando os professores. Então, a gente percebe que a passos curtos, mas a gente tá caminhando realmente para reduzir. A gente espera que reduza, né? Mas é muito difícil mudar a parte cultural Até porque existe uma diferença muito grande, né, Joyce? Entre discussão de casal e violência psicológica. Dá exemplos de violência psicológica. Sim. É tudo que a gente veio conversando antes. Assim, a partir do momento que ele fala assim, você tá gorda? Você já foi mais magra. A desvalorização. Desvalorização. Pra quem que tu tá botando esse batom vermelho? Pra quem que tu tá... Por que tu fez... Pra quem tu quer provar que tu fez o cabelo? Por que tu tá indo na academia? Por que você dança? Por que você dança? Por que você postou uma foto assim, desse jeito hoje? Então, isso tudo é violência psicológica, né? Ela vai... E vai aos poucos assim... Nossa, tu é muito burra. Tu é muito burra.
Tu não serve pra É nada. tão triste, porque começa aquele amor que começou tão bonito, ele começa a depreciar essa pessoa, né? Ele começa a desvalorizar ao ponto dela acreditar Que isso é verdade. que isso é verdade. Mulheres, por exemplo, que são dependentes financeira do marido, né? Que optam por ficar em casa cuidando dos filhos. Essas sofrem muita violência psicológica. Eles vão dizer assim, não, mas porque tu não trabalha? Só eu trabalho nessa casa? Você não bota dinheiro em casa? Isso é uma violência. Tu tá, né? Primeiro que ela tá trabalhando em casa e tu tá ali. Sim, tá né? cuidando das crianças, muitas vezes Exatamente. correndo, vai no mercado, E limpa a cansa casa, muito mais do que se estivesse no escritório trabalhando, né? Exatamente. E essa desvalorização da mulher é uma violência. Né? Porque a mulher, ela vai se apagando, ela vai não acreditando mais no potencial dela. E muitas vezes a mulher, ela acaba realmente numa depressão profunda. Né? E é muito difícil dela conseguir sair dessa. Quando ela realmente entra na depressão, ela mesma realmente ela acredita que ela não serve pra nada. Isso por isso que é importante a gente trabalha muito com as mulheres vítimas de violência também, justamente isso, pra ela poder buscar a sua autoestima, sabe? A gente fez recentemente um evento em que nós levamos mulheres vítimas de violência doméstica para na Best Solidário. Era uma equipe de voluntários de cabeleireiro, de salão, e que fizeram as mulheres lá, que muitas delas nunca tinham ido no salão, fizeram a unha, o cabelo, lindo. pintaram o cabelo, sabe, tudo assim, hidratação. Elas fizeram foi uma tarde de beleza para essas mulheres, para ela poder se recuperar a autoestima. Então, a mulher... Basicamente voltaram a se ver, né? A se reencontrar consigo mesma. E foi lindo olhar ver. pro espelho Foi e lindo. ver a beleza que muitas vezes, no meio desse ciclo, elas deixam de ver. Sim, totalmente. Elas se perdem, né? A mulher, ela se perde dela mesma, dentro de um relacionamento violento, né? Ela passa realmente não acreditar no potencial que ela tem. Para de estudar, para de trabalhar, e vai cada vez, né, se sentindo inferior a todos os outros, e muitas vezes não se acha bonita, e enfim. Joyce, por que tu acha assim que as mulheres, muitas vezes, mesmo vivenciando e estão experienciando isso cotidiano, dia a dia, elas acabam demorando tanto tempo para buscar ajuda? Será que é só porque elas não veem isso? Ou acontece alguma coisa a mais? Algum exemplo dentro da comissão? Algum exemplo que te impactou? De alguma mulher que passou por isso, que te tocou profundamente? Eu tenho várias, assim. Tem uma menina nova que já tem 3 filhos. Então, assim, ela é totalmente dependente dele, por exemplo, ela não é da cidade, ela trabalha, e ela é totalmente dependente dele, ela não tem uma rede de apoio para as crianças. Então, a escola é meio período, ela não tem onde deixar outro período, e ela se vê obrigada a ficar dentro de um relacionamento, porque precisa dele para deslocar, para levar para creche, para tudo. Então, assim, e a gente tentou, né, porque ele é muito agressivo, a gente tentou, e quando a gente vê assim, a gente vai ter que fazer a prisão preventiva, porque não tem o que fazer. Ele vai te matar? A preocupação, mas quem é que vai levar eles pra creche? E eu realmente... Mesmo nesse momento, aquela mulher, ela ainda está preocupada com o filho. E daí eu digo, mas e o que eu vou fazer? Como que eu vou ajudar essa mulher? Né? Nesse caso, a gente tentou convencer ela a voltar para a cidade dela, porque lá ela teria uma rede de apoio. Então a gente consegue os familiares, porque as mulheres, a maioria delas não tem rede de apoio. Não tem uma pessoa que possa ficar com as crianças para trabalhar, ou se caso fica doente, né? Então acaba se sujeitando a essa violência, esse relacionamento por causa dos filhos. Né? Uma dependência econômica, na maioria das vezes também, não dá conta de pagar as despesas da casa, então é mais fácil contar com aquele dinheirinho, então, não, eu vou me sujeitar a levar um tapa de vez em quando, né? Exato. Então, assim, essa é uma das maiores dificuldades da gente conseguir tirar do relacionamento, assim. E também deixar claro, eu acho que para essa mãe, para essa mulher, né, que ela não é culpada por isso. Porque, Joyce, muitas das mulheres, elas acabam levando como se aquilo fosse culpa delas. A maioria. A culpa, assim, ela vem muito do julgamento, né? Ela acha que, porque é tão engraçado, né? A mulher, a gente ser mulher, se a gente decide trabalhar, a gente tem filho, a gente quer filho. Então, meu Deus, ela teve filho e não estudou, ok, eu prefiro ter filho.
Ah, mas agora a mulher... Não, eu decidi não ter filho. Ela é julgada. Ela é julgada. Ah, eu decidi trabalhar. Ela é julgada. Ela é E vai deixar os filhos na creche o dia todo. Ela é julgada. Ah, ela vai ficar... Ela decidiu ficar em casa pra cuidar dos filhos enquanto o marido... Ela é julgada. Então, a mulher ela é julgada em todas as situações. Independente do que Da ela escolha. for fazer, ela vai ser será julgada. Então, assim, a mulher já parte disso aí. Então, o medo do julgamento, né? Então, assim, eu vou abrir pra todo mundo que eu vivo no relacionamento abusivo? Não. Não, porque eu vou ser julgada. Ah, eu vou ter coragem, vou sair desse relacionamento porque eu não quero mais sofrer, eu não quero mais passar por isso. Ela é julgada? Então, assim, é muito difícil a gente... Essas questões morais, elas acabam atrapalhando bastante também o trabalho de vocês. Muito. Porque essas mulheres demoram muito tempo para acabar denunciando. Pedindo ajuda. Elas querem proteger o filho daquela situação, mas elas também não conseguem. Então, todas essas violências, elas acabam cercando essa mulher ao ponto de estrangular ela viva. Tu abriu mais um andar meu aqui. Sabe qual é a maior dificuldade que eu tenho dentro do meu trabalho? Qual é a vítima que eu tenho mais dificuldade de trabalhar? As mães. A mãe, que o filho é o agressor, ela não quer ver o filho preso. A mãe que sofre agressão do filho, hoje, pra mim, é que o mais difícil de eu convencer ela de que ela está numa relação violenta, né? Materna violenta. E que ela pode morrer. Então, eu já tive que prender filho, soltar filho. Aí ele soltar, ele volta pra casa. Aí ela fica com pena. Ela apanha de novo. Porque normalmente é usuário, né? Não tem noção do que faz. Então, e daí a gente vai lá, aí ela pede socorro. A gente vai lá, manda uma viatura. Prende de novo. Aí ela sofre. Aí ele tá comendo, ele não tá comendo. Tira a medida protetiva. Eu quero trazer ele pra cá, porque eu quero recuperar. Então, assim, é muito... A mãe... É aquela urgência de se sentir materna. A parte materna. Eu quero salvar o meu filho. Difícil. Mas e quando o filho é casado, agride a nora e essa mãe o protege, Joyce? Porque isso acontece muito no nosso meio social. Porque essa mãe, ela completamente cega pra violência desse filho. Aí a gente é na normalização. Porque a mãe, provavelmente, ela também apanhava e achava normal apanhar. Aí entra o quê? Um ciclo machista, uma família machista. Sim, patriarcal, né? A nossa história, né? É tudo. Tudo isso influencia no trabalhar esses relacionamentos e mudança, né? E como é interessante, né, Joyce? Porque geralmente essa mãe que ela vê o filho espancando uma nora, ele tá espancando a filha de alguém. Né? Então, ela não consegue ter esse olhar maternal para aquela pessoa. Empatia, né? Às vezes uma empatia, uma falta de dizer, ó, para. E a gente sabe disso, né? Porque hoje tem medida protetiva, às vezes se estende para a mãe, contra a sogra, contra o irmão do agressor. Porque às vezes a família toda é dessa maneira. Toda. A família toda violenta. Sim, dessa maneira. É uma família disfuncional. E, por exemplo, assim, em situações dessas, que a mulher está dentro ou residindo dentro da casa do agressor, que ela não tem para onde ir, ela vai se sujeitar a isso, né? Então, normalmente, o que a gente tem um olhar? Quando vem um pedido, uma denúncia nesse sentido, a gente tem um olhar de tentar encaminhar ela, não tem para onde ir. A gente caminha para um abrigo municipal, né? Então, assim, realmente é tirar ela daquele ciclo ali. E aqui na nossa cidade, Joyce, existem abrigos para essas mulheres podem estar contando com esse tipo de serviço? Sim. Hoje aqui em Blumenau tem um abrigo Casa Elisa, né, que é um abrigo municipal destinado para mulheres vítimas de violência doméstica. Então nós temos, tem semanas que tem quase 30 mulheres lá dentro e tem semanas que são mais tranquilo. Então assim, sim, hoje uma mulher em situação de violência, ela tem aonde ficar temporariamente, ela consegue ser abrigada, ela vai ter todo o suporte necessário de políticas públicas voltadas para a mulher dentro, a gente vai incluir ela dentro do CEMUDS, do CAD único, vamos tentar dar um suporte para ela, o que ela decidir a gente vai acolher. Tem mulheres lá dentro, por exemplo, que a gente conseguiu capacitar profissionalmente enquanto ela estava lá dentro. E ela saiu com emprego garantido, já com um lugar para morar. Maravilha, né, Joyce? É dar oportunidade para essa mulher recomeçar. Eu digo, a gente tirar ela primeiro do risco, né? Tirar de onde ela tá,
da violência, onde ela Tirar ela desse processo, tirar ela desse meio. Desse meio. Mostrar que existe um caminho, né, Joyce? Sempre. Esse eu digo que o nosso trabalho, eu até falei uma frase recentemente exatamente assim. Eu, Joyce, enquanto advogada, eu não vou dizer pra ela o que ela tem que fazer. Não vou chegar a dizer pra ela assim, ó, tu tens que sair desse relacionamento, porque tu tens que fazer. Não. Mas eu vou te mostrar todos os teus direitos e tudo que tu podes ter de direitos se tu decidir sair desse ciclo. Se tu decidir sair, tu não tens pra onde ir, eu vou conseguir pra ti um auxílio aluguel social. Eu não tenho como pagar minha energia elétrica. Eu vou dar um jeito de conseguir um benefício pra ti. Eu não tenho qualificação profissional. Nós vamos atrás pra te qualificar profissionalmente num trabalho que tu gosta. Eu não tenho emprego. A gente vai dar um jeito de buscar um emprego pra essa mulher. Então, assim, hoje a mulher, ela, óbvio, tem todas essas questões, mas ela, se ela quiser, se ela decidir sair de um ciclo da violência, ela tem uma estrutura, uma rede de proteção capacitada e sólida pra tirar essa mulher desse ciclo de violência, né? E o que demonstra na tua fala, né, Joyce? Vocês, como advogados, como membros, como parte da comissão, vocês vão muito além do profissional. Porque vocês também, como profissionais, acabam se envolvendo emocionalmente com a vida dessas mulheres, né? Olha quantas coisas vocês acabam resolvendo que está muito além do cuidado quando elas buscam vocês. Primeiro é o conhecimento. Nós, enquanto estudantes, né, nós sabemos as leis, né? A gente busca, pelo menos dentro do que a gente estuda ali da Lei Especial Maria da Penha. Então, a gente sabe quais são os direitos dela. Então, o meu trabalho é isso, é apresentar para essa mulher conhecimento. O conhecimento que eu tenho, eu vou passar para ela. Se ela tem o conhecimento, ela tem o poder na mão dela. Exato. O que ela vai fazer com esse conhecimento, com esse poder, vai caber a ela decidir. E eu vou estar do lado dela, dizendo o que cabe e o que não cabe quando ela decidir. A decisão que ela tomar vai ser dela. Mas eu vou estar do lado dela pra dizer, você tem direito, você não tem direito. Ele não vai tirar teu filho de ti se caso tu fizesse. Tu não vai perder o teu patrimônio se tu sair de casa pra tua segurança. Então, é garantir que ela tenha conhecimento. Porque geralmente ela tem tanto medo, e geralmente é por causa do filho. Ela tem tanto medo de perder esse filho, porque ela tem tanto amor por ele, que ela acaba se submetendo a aceitar o inaceitável. E aí é onde, quando ela busca a proteção com vocês, Joyce, como é que funciona a medida protetiva? O que ela tem que entender a respeito dessa medida protetiva? Vamos falar bem certinho para as pessoas entenderem como é que funciona a rede, o pedido de ajuda. Quando a mulher ela sofre uma violência, tem dois canais vou dizer que os principais canais de pedido de ajuda. Se ela está vivenciando uma violência a longo prazo, ou ela está vendo o vizinho, ela pode ligar para o 180 e fazer a denúncia. Eu acho que estou numa relação violenta, eu preciso de ajuda, e a partir do momento vai abrir um processo para investigar. Ela sofre uma violência imediata, né? Aqui, aconteceu agora a violência. Ela vai ligar para o 190, uma viatura vai se deslocar até o local dela, onde ela está, e vai fazer ali a abordagem e a condução do agressor. Aconteceu no final de semana, ela não conseguiu chamar a polícia imediatamente. Então, ela se desloca, na segunda-feira, por exemplo, para a delegacia da mulher. Toda segunda-feira, das 9 às 5 da tarde, nós temos advogadas da comissão que atendem dentro da delegacia, numa sala de atendimento, a gente chama sala Ilás, que é onde as advogadas prestam atendimento jurídico gratuito para essas mulheres. Com as principais orientações ali, como um primeiro momento. Exatamente. Às vezes a primeira vez que o que ela vai ter direito, quais são os pedidos das medidas protetivas que ela vai ter direito. Então, ali a gente faz esse acolhimento para ela, toda segunda-feira. A delegacia ela abre durante a semana toda, ela pode ir fazer boletim outro dia. Ali, então ela vai relatar, né, na delegacia. Aconteceu isso comigo, uma agressão física, final de semana. Ela vai ser encaminhada para fazer a parte de corpo de delito, lesão, né, enfim, vai seguir os processos ali. E ali ela vai pedir, não, eu quero uma medida protetiva. Então vai ser analisado. Que medida protetiva vai ser o caso? Ele reside comigo, ele é meu marido e nós temos uma casa em comum. Nesse caso, cabe um pedido de afastamento do lar. Ele é meu ex-namorado, ele está me perseguindo, eu não quero mais, ele está me ameaçando. Então nós vamos fazer um pedido de distanciamento e proibição de contato. Então são várias medidas protetivas que a gente tem disponível. Ele usa arma, ele é né, enfim, ele trabalha com segurança armada. A gente consegue pedido de suspensão de arma e busca a apreensão das armas, do armamento que ele tem. Então, ele trabalha, é meu marido, mas ele trabalha, aconteceu no mesmo ambiente de trabalho,
não vou citar aqui, mas no mesmo, os dois são concursados do mesmo setor. Sim. A gente consegue determinar que o agressor seja deslocado para outro setor, para outra empresa. Então a gente vê a força que existe na medida protetiva. Ela não é apenas um documento, ela tem que ser levada a sério, ela tem que ser, né? E esse cara, se ele desrespeita essa lei, ele precisa ser responsabilizado. Isso, o descumprimento. Até deixa eu explicar, daí o delegado ele vai receber esse pedido e vai fazer o encaminhamento desse pedido de medida protetiva para um juiz, né? Aqui nós temos o juizado de violência doméstica, né, da mulher aqui em Blumenau, que é incrível. E ali o juiz ele vai receber esse pedido, vai analisar todos os critérios, né, os pedidos, e vai deferir ou indeferir a medida protetiva. No mesmo despacho que sai o deferimento das medidas, o juiz ele tem esse olhar, ele já nomeia uma advogada da comissão da OAB por Elas, para que possa acompanhar e explicar sobre as medidas protetivas. E já fazer uma constatação, né, se ela está em segurança, se ela precisa de algum benefício para que ela saia daquele ciclo, estudar toda essa situação. Então, assim, a advogada, nós da comissão, nós temos esses dois principais frentes de atuação, na delegacia e dentro do processo judicial. Nesse processo judicial é onde a gente vai fazer o acompanhamento da vítima. Então, por exemplo, assim, aí entra o descumprimento que tu me perguntou, que é onde eu queria chegar. No descumprimento da medida protetiva, como é que funciona? Ele tem uma ordem judicial que ele tem que cumprir, né? Então, é uma cautelar que visa a proteção da mulher, então ali ele vai ter que cumprir o que o juiz determinou. É 200 metros de distância, não entrar em contato por qualquer meio de comunicação, rede social, WhatsApp. Não pode, ele não pode. Ele insistiu, né? Então, assim, ele vai lá, ele foi intimado, ele sabe que ele não pode, mas ele insistiu. Ele mandou uma mensagem lá no Instagram pra ela, por exemplo. É um descumprimento de medida protetiva. Que é uma coisa que acontece muito, né, Joyce? Acontece o tempo todo. Aí, o que ela vai comunicar pra advogada? A advogada vai lá e diz assim, excelência, é o seguinte, ele novamente, ele tentou contato. Daí, o que a advogada vai fazer? Vai começar a pedir agravamentos da medida. Então, ele descumpriu? Então, agora ele vai ser advertido novamente. Esse processo, Joyce, que é muito importante que tu tá explicando agora, porque é gradual isso. É gradual. Você não acha que, meu Deus, vai acontecer agora, isso é muito importante. Agora. Não é. A gente tem que entender que a medida protetiva é uma cautelar. Ela não é nenhum processo, ele não vai ser punido, ele não vai ter uma punição pela medida protetiva. Ele só vai ser punido se ele descumprir a medida protetiva. Então, ela é uma cautelar. Enquanto existe o processo, ela é uma proteção dela. Mas ele insistiu. Ele voltou a procurar ela. Voltou a ir no trabalho dela. Ali a gente comunica o juiz. Que ele está descumprindo o pedido, o distanciamento. A gente pede a colocação de tornozeleira eletrônica. Nesses casos que ele tenta se aproximar fisicamente da mulher, a gente é obrigado a pedir. Até porque isso chama muito a atenção, né? Esse homem, ele tem um senso de poder, uma sina por essa pessoa, porque ele vê ela como um objeto, né, Joyce? Então ele vê ela não como uma mulher com sentimentos, uma mulher. Ele vê posse, ela, né? Como uma posse. Então ele vai sim buscar por ela. Isso, e ele normalmente ele insiste, né? Então eu vou dizer assim, eu vou citar casos, eu tenho um caso que é muito atípico na cidade, em que ele tinha sido advertido que não podia chegar perto, ele tava com tornozeleira eletrônica, e ele tava usando um drone pra ver se a mulher tava em casa. Meu Deus, ainda. Eu digo assim, porque eu fiquei pensando, aonde chega? Como que eu vou, né? O que eu vou fazer dentro de um processo, um drone. Aí ela assim, olha, doutora, eu estou chegando em casa, olha lá, ó, ele tá aqui, ó. E como é que inacreditável, né? Então, como é que eu vou abater um drone? Como é que eu vou informar pro juiz que é um drone? Eu avisei, né? A gente tem essa... Então, assim, são situações... o envio do Pix de 1 centavo. Ele manda 1 centavo e manda uma mensagem, volta pra mim. E isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Eu vou mandar mensagem, ameaça, eu vou, né, se tu não fizer... O tempo todo. Vou me matar. Eu vou me matar. Se você não voltar pra casa, eu vou olha tirar os nossos a minha filhos. própria vida. Olha os nossos então, filhos. Então, assim, hoje em dia tem vários mecanismos, de tentativas de descumprimento de medida protetiva. E é curioso isso, né, Joyce? Porque eles acabam utilizando, principalmente se tem filhos, os filhos como meio de chegar nessa mulher, porque é a coisa mais frágil que elas têm. É as crianças. Então, olha o que você está fazendo com o nosso filho. Sim, a gente entra já numa alienação parental, numa violência vicária, né? E muitas vezes é quando realmente o homem ele usa o filho para atingir a mulher. Né? A gente tem vários casos, né, que o agressor ele mata os filhos
se Não, e a mata, gente está sabe, vivenciando isso o tempo todo, o são tempo notícias tão tristes. Agora, Isso. recentemente, teve o caso daquele menino que não deu bom dia para o pai, que era um pastor. E o que aconteceu? O menino morreu espancado. Uma tragédia. Agora também, na saidinha, acabou acontecendo um fato recente. O pai estrangulou as 2 filhas e jogou a culpa na mãe. Por quê? Porque ela não visitou ele na cadeia. E assim nós vamos vivendo muitas situações. É muito difícil, assim. Vou dizer que é desafiador, né? Vou dizer que a gente trabalha muito. Hoje, Blumenau, a gente constatou, são 2 anos e 3 meses sem feminicídio em Blumenau. Então, o que é uma vitória, né? Diante dos números todos que nós temos no Brasil, né? De feminicídios diários, assim, a cada 4 horas, né? É muita gente que morre. Então, mas a gente ainda luta muito para que realmente não ocorra, né? Mas tu Então, tens dimensão, Joyce, do trabalho da OAB Mulheres dentro da delegacia? Porque assim, ó, eu fui vítima de violência doméstica e eu posso falar sobre isso com propriedade. sim. Né? Na época, inclusive, que aconteceu o fato comigo, eu não tive o acolhimento que eu tive recentemente por precisar novamente, né? Porque a violência vicária patrimonial, ela perpetua e ela dura muito tempo, né? Até que seja de fato resolvida, que eu tive da Rede de Proteção da OAB Mulheres, e eu tive o prazer de estar conversando com você e expondo isso. Se tu tens realmente dimensão do trabalho que vocês estão executando, principalmente com essas mulheres que precisam. Porque num primeiro atendimento que eu tive de um fato que ocorreu comigo, que foi a primeira vez que eu estive, de fato, dentro de uma delegacia, eu ouvi uma frase. E essa frase eu nunca esqueci, Joyce, que foi o seguinte: o que você fez para que ele te agredisse? E eu entrei em estado de choque. Porque, na verdade, eu não tinha feito nada. Então, aquilo, enfim, eu não vou relatar agora o que aconteceu, mas foi isso. Então, assim, a própria delegacia era despreparada para o atendimento. Sim. E muitas das mulheres que estão nos ouvindo hoje, elas passaram por essa experiência. Quando voltou a acontecer o fato comigo, eu não passei por isso na delegacia, justamente sob sua comissão. Eu fui muito bem atendida, eu fui orientada. E hoje as mulheres têm esse privilégio aqui, eu espero que na região também. Mas aqui em Blumenau vocês fazem um trabalho fantástico, Joyce. Fantástico de acolhimento nas mulheres, inclusive num detalhe muito oportuno, que é orientar as mulheres a já chegarem na delegacia com o boletim redigido. Porque elas chegam em busca de acolhimento. Elas querem desabafar. Sim. É um desafio, assim, a própria capacitação de profissionais, né? A gente busca, dentro da comissão, a gente busca aperfeiçoar a nossa capacitação quase que diária. Nós conversamos, nós temos capacitações com psicólogas de como atender, de como abordar a vítima, de como não julgar, de como ouvir, né? Então, esse eu acho que é o principal trabalho diferencial do advogado capacitado que trabalha dentro da comissão da OAB por Elas. Nós somos capacitadas para isso. Não é qualquer advogado que consegue atender uma mulher vítima de violência. Porque a maioria já começa, o que tu fez, né? É justamente o que tu falou. Não, é ouvir o que aconteceu. Sim. Fala, o que aconteceu. É ouvir, é saber. É ter essa escuta de qualidade, né? Fazer com que a mulher primeiro confie em ti, né? Tu olhar pra ela nos olhos dela e ela poder Até dizer porque assim, muitas vezes é a primeira vez, ela não conhece, ela não detém sabedoria acerca daquele ambiente. Exato. Então, assim, a gente vai ali, ouvir ela, nós vamos escutar ela. E nós, até, quando eu assumi a comissão, eu não tinha números. Eu gosto de trabalhar com números e saber o que eu preciso mudar. Né? Então, nós criamos um formulário de atendimento que é baseado no CNJ, que é um formulário de avaliação de risco, em que eu consigo avaliar o risco dessa mulher. Então, assim, eu escuto tudo que ela me fala na delegacia. Ela vai me falar quantos filhos ela tem, o que está acontecendo, né? E dentro, depois do que ela me falou, eu já vou respondendo o questionário, porque eu já sei, tudo é um questionário, né, que a gente usa interno, do que o que está acontecendo. E aí, lá no final, já dou as diretrizes do que ela tem que fazer. Ó, nesse caso, tu procura a defensoria para pedir a guarda do filho. Tu vai procurar um CEMUDES, porque tu tens problemas, tu tá abalada psicologicamente, eu vou te encaminhar para uma psicóloga. Ah, olha, nesse teu caso, eu acho que... É basicamente um checklist, né? Ela sai com um checklist exatamente do que ela pode fazer, precisa. do que ela tem direito, né? Então, e atendimentos prioritários, né?
Recentemente eu peguei uma vítima que ela tinha levado uma surra de corrente e ela perdeu a visão do olho. Meu Deus, que absurdo isso. E uma coisa que me deixou intrigada foi assim, ela foi pro posto, daí ficou um tempo encaminhando, né, ali esperando, aguardando a consulta e tal. E de repente ela chegou pra mim, né? Ela chegou como eu fui nomeada, porque daí ele tá preso, vai, né, ficou ali na preventiva. E nós vamos ter uma audiência agora, eu fui nomeada e de repente ela veio conversar comigo assim: Joyce, eu tô com dificuldade, eu não enxergo um olho ainda por causa do que aconteceu. Eu falei: tá, mas como é que estão os atendimentos? Como é que tá a consulta? Ela mandou a foto assim, Joyce, eu ainda tô esperando. Eu falei: como assim tu ainda tá esperando? A gente não pode, né? Um caso desse de violência, a gente tem que ser atendimento imediato. A gente, dentro da medida protetiva, em 5 dias ela teve atendimento com o oftalmologista. Então, assim, são esses olhares que a gente precisa ter um cuidado com essa mulher, né? Porque ela já tá traumatizada de tudo que ela tá vivenciando. E para ela também, né, Joyce? É muito difícil estar relatando isso. É muito difícil. É basicamente sair fora daquela caixa que ela estava vivendo para poder estar contando a alguém. Isso. E geralmente é uma pessoa que ela não conhece, é a primeira vez que ela está falando ou relatando aquele momento. Isso. E daí na delegacia, então, a gente pega esse questionário, depois o que eu pensei? Eu vou pegar os dados que eu tô tirando da delegacia desses atendimentos para direcionar a parte de palestras e divulgação da sociedade. Então, hoje eu sei, e um número que me assustou um pouco, assim, do ano passado, da quantidade de mulheres, atendemos mais de 270 mulheres ano passado. Dentre desses números, 10 eram estudantes e 5 professoras que estavam sofrendo violência. Entre várias outras, né, profissões. Eram advogadas, eram médicas, eram mulheres muito instruídas, cultas. É que não existe distinção. Não existe. É isso que eu quero chegar. Não existe. Mas me chocou um pouco saber que as nossas meninas estão sofrendo muita violência dentro das escolas. E que realmente agora elas já estão procurando ajuda. Não deixam ultrapassar, né? Elas procuram ajuda antes. Então isso me deixou um pouco atenta, assim. Então, ali eu consigo direcionar, por exemplo, eu sei qual é o bairro mais violento, que é onde eu tenho que ir pro associação de moradores, que é onde eu preciso direcionar. Sei que as palestras eu preciso direcionar para os estudantes, porque é onde eles estão sofrendo mais. Então, assim, eu procurei buscar dentro da comissão um direcionamento do meu trabalho. Né? Então, você sabe exatamente aonde você vai. Aonde eu tenho que ir. Aonde você vai levar, o que é OAB, empresa, tudo. Empresas, muito empresas. A gente precisa trabalhar, a gente percebe que as operadoras hoje, elas sofrem muito, inclusive, né, com assédio dentro das empresas. Então, isso a gente... Então, sim, a gente assédio sexual, assédio moral, existem vários tipos de... Então, com base nos números que eu tirei ano passado, esse ano eu estou direcionando as palestras, né? Então, a gente está indo muito para as universidades, que a gente percebe, né? Então a gente conseguiu fazer algumas parcerias dentro das universidades. Até porque também, né, Joyce, trabalhar entre o jovem, isso é muito importante. É o que vai mudar, não adianta. É o conhecimento, o estudo é saber o que é, saber identificar, para poder já acessar no primeiro sinal. Ô Joyce, olhando para tudo que a gente conversou até agora, existe uma pergunta que talvez seja bem inevitável. O que precisa mudar de fato na sociedade para que as mulheres se sintam realmente protegidas? Conhecimento. É buscar conhecimento dos seus direitos. Não existe outra fórmula mágica de mudança. É conhecimento. A partir do momento que a mulher ela tem o conhecimento, ela tem o poder na mão de mudança da vida dela, né? Ela vai, o conhecimento, ela vai deixar daquela vítima ela ser só uma vítima e ela vai vir a ser protagonista da mudança que ela vai se tornar. Ela entender também que é possível, né, Joyce? Isso. Ela saber os canais de ajuda, onde ela tem que pedir ajuda. Ela tem que saber que existe uma rede de proteção na cidade, né? É muito importante isso também. Ela saber que ela vai ter que ela não vai ser julgada, que ela vai ser acolhida, que ela vai ser ouvida, que vai ter pessoas preparadas para atender ela, para ouvir ela, né? Então, é isso que a gente busca realmente levar para as pessoas. Conhecimento do que hoje existe políticas públicas voltadas para a mulher, para a defesa da mulher. Ô Joyce, imagina que agora alguém está ouvindo a gente em casa, que a gente está sozinho, a pessoa está ali pensando, reflexiva, e ela reconheceu na nossa conversa agora todas essas situações que ela vive dentro de casa, mas que talvez ela nunca tenha contado para ninguém. O que você gostaria, você, Joyce, que essa mulher soubesse? Primeiro, que nós existimos, né? Que existe uma comissão do OAB por Elas, de mulheres. Nós somos hoje quase 30 mulheres, 30 advogadas.
todas com muito propósito, com muita vontade de mudança, mulheres que possuem conhecimento jurídico, são capacitadas para atender essas mulheres, que podem ouvi-las, podem direcionar uma solução para essa mulher. Não só nós temos também a Procuradoria Especial da Mulher em Blumenau, que é um canal também de ajuda, que é um trabalho espetacular. A gente está recebendo muitos pedidos de ajuda lá, porque muitas mulheres têm medo de ir na delegacia, ou estão sendo monitoradas pelo marido, né, os passos do marido. Então, a Procuradoria Especial da Mulher é uma sala dentro da Câmara de Vereadores, e que as mulheres vão lá para conversar e tem pessoas lá dentro capacitadas também para poder entender e direcionar. Maravilhosa. Faz um trabalho fantástico também na Procuradoria. As procuradorias, a Procuradora, e tem vários outros, né, profissionais lá dentro que são incríveis, né? E a gente, quando eles têm dúvida, eles nos ligam, o que a gente faz quando a gente caminha pra briga, a gente faz tudo. É um canal também. Então hoje não temos só um canal, nós temos a Rede Catarina, né, que é da Polícia Militar, que faz o monitoramento do botão do pânico. Toda medida protetiva que é deferida, ela recebe um botão do pânico, a mulher. Que hoje é a ferramenta mais incrível para salvar uma mulher. E é muito simples também o botão do pânico, simples. né? É um dispositivo que é colocado no celular da mulher. De georreferenciamento. Exatamente. A medida protetiva está ali dentro. Também algumas orientações. O cara se aproximou, aciona o botão. É muito rápido. Muito rápido. E todas as chamadas, né, que estão ativas na delegacia, ela baixa, a dela é prioridade. Então, ela tá acontecendo. Nós temos o caso do posto, né? As pessoas dizem, a medida protetiva não funciona. Gente, funciona sim. Funciona muito. A gente vê na prática o quanto isso salva vidas, né? A gente vai estar o caso do posto, é o caso da menina que, atendente do posto de gasolina, né? Vou só lembrar, porque isso é um dos casos mais chocantes que eu atendi, e realmente eu digo, podia ter sido um caso, né, de uma fatalidade, de um nível. Podia ter sido uma tragédia. Uma tragédia de um nível que a gente não. É imensurável, né? Então a menina, ela trabalhava no posto de gasolina como atendente. Ela estava toda orientada pela Comissão da OAB por Elas, pela Rede Catarina, ela tinha um botão do pânico. Quando ela presenciou o ex-marido dela entrando no posto, ela já, ele tá aqui. Pá, acionou o botão do pânico, largou o celular. Então aí ela continuou atendendo, né? Normalmente, nada. Só que nisso ele se aproximou dela e jogou um galão de gasolina, que ele já tinha trazido de outro posto, e começou a tentar atear fogo nela. Levou 3 minutos para que uma viatura que estivesse passando pela 2 de setembro entrasse no posto de gasolina e imobilizasse o agressor, e para que ele não arriscasse o fósforo, e conseguiu fazer a prisão preventiva dele. Então a gente percebe o quanto é importante um botão do pânico e conhecimento dos direitos. Né? E é que a gente vê também que a nossa rede funciona muito bem, né, Joyce? Muito. A nossa polícia aqui, sinceramente, é uma polícia maravilhosa. Quero mandar um abraço pro Sargento Diego Maciel, que todos os dias a viatura passa no mesmo horário, e a minha filha, quando ela desce comigo, ela ainda diz, mãe, eles dão tchau pra gente. Então eles fazem um trabalho maravilhoso. É incrível. Até falando sobre isso, eu acho importante falar que a gente teve um acordo recente do Poder Judiciário com a Polícia Militar. Hoje, a mulher, por exemplo, que ela pede liga pro 190, que vai uma viatura no local onde está acontecendo a agressão, né? Ela não precisa mais se deslocar para a Polícia Civil, na Delegacia da Mulher, para pedir uma medida protetiva. O policial que for lá fazer o registro, o acontecimento, ele vai perguntar para ela assim, você quer medidas protetivas? Ela vai dizer, quero. Ele vai relatar no BO o que aconteceu. Aquele BO vai ser encaminhado para a Rede Catarina, que vai protocolar um pedido de medida protetiva. Então, hoje, isso é muito. Não acontece nas outras cidades, a gente sabe que é bem, né? Precisa realmente ter um alinhamento entre Poder Judiciário, entre a Polícia Militar e inclusive a comissão, porque assim que acontece isso, nós somos intimados daí, é nomeada uma advogada para entrar em contato com essa mulher e entender o que aconteceu. Qual é o contexto? Por quê? O que a gente estava percebendo? Que muitas mulheres estavam sofrendo violência todos os finais de semana, só que não pedem ajuda. Então, a gente não está conseguindo tirar essa mulher desse ciclo de violência porque ela não pede ajuda. Mas a gente sabe que todo final de semana ela está acionando uma viatura e pedindo ajuda. Só que ela não segue com esse pedido. Então, aí que a gente... Talvez medo, né, Joyce? Na maioria das vezes é medo. O medo paralisa os Então, sonhos. a gente fez o quê? A gente fez esse acordo e que agora todo policial militar não precisa ser da Rede Catarina, qualquer policial militar que for fazer a abordagem ali, né, do Copom, no momento do que está acontecendo, da violência, ele pode, ao final, ele deve questionar a vítima se ele quer medida protetiva e apenas incluir
Isso, quer medidas protetivas. Que depois o trabalho e a comissão vai fazer também em parceria com a Polícia Militar e o Poder Judiciário. Tudo que a gente mais quer é que as mulheres sejam vistas, sejam salvas, Isso. que se amem, né, Joyce? Isso. Precisa existir um olhar mais acolhedor, tanto da sociedade também, e menos julgamento. Menos julgamento. Isso é o mais importante, a gente tem que trabalhar isso, assim, é entender que cada mulher tem seu tempo de sair também. Que a gente não pode olhar pra mulher e dizer assim, ela voltou pro marido, porque ela... Não, sabe, ela tem o tempo dela. Toda mulher tem um tempo de reconhecer que ela está no ciclo, que ela vai sair. E o meu tempo é diferente do teu tempo. Exato. Né? É uma E questão de respeito. É uma questão de respeito, é de ouvir, é de estar do lado dela o momento que ela precisar, é pra pedir ajuda. É tu saber, né, que essa mulher ter a confiança. Se tu vira as costas pra ela, o que ela vai saber? Não, por que eu vou pedir ajuda? Porque se quando eu pedi, ela me julgou, né? Ela me abandonou, ela não me culpou. Ajudou. Por que eu vou pedir ajuda? E ela vai começar a ficar introspectiva, ela não vai mais pedir, ela vai cada vez mais depressiva. Mais depressiva. Então, o que a gente trabalha muito, muito isso, assim. Por isso que eu digo, quando uma mulher, ela vem pedir pra gente a revogação das medidas protetivas, e realmente eu vejo, a gente faz uma análise criteriosa quando isso acontece também. Isso é muito importante. O que consiste essa análise muito criteriosa? É uma análise de risco, né? Então, nós vamos analisar toda a ficha criminal dele. Por exemplo, ele tem passagem na polícia por lesão corporal. Ele tem passagem na polícia por vários crimes de lesão física. A gente percebe que é uma pessoa violenta. Então, a gente fala assim, e que ela pode estar sendo coagida. A gente tem esse olhar também. A sogra, às vezes, tá me dizendo pra ela assim, ele não vai mais pegar pensão se tu não tirar a medida protetiva. Então, a gente consegue ter esse olhar, essa conversa com ela. Eu já cheguei a trancar uma mulher dentro do banheiro. Falei, vamos lá pro banheiro, vai pra lá que eu vou fazer uma ligação de vídeo contigo. Aí ela foi, ligou, e eu falei assim, o que tá acontecendo? Daí ela assim, Eu falei, é tua sogra dela? Tá aí? Ela tá te ameaçando? Pronto, pra mim bastou. Ela tava sendo coagida pela sogra pra tirar a medida protetiva. Então, o que aconteceu? A gente faz a medida protetiva contra a sogra também. Então, afasta ela também e mantém a medida. Porque, e acontece, a gente sabe que acontece, né? Sim, hoje é uma das coisas mais comuns, a sogra também. Hoje, por exemplo, contra a sogra medida protetiva. Pra assinar um acordo, tava lá a advogada do outro lado dizendo assim, não, ele só vai assinar o acordo do divórcio se ela tirar a medida protetiva. Então, assim, são coisas que a gente fala assim, nossa, é muito difícil. É inacreditável. Muito difícil. É inacreditável. É inacreditável. Não tem outra palavra. Então, assim, então, quando acontecem essas situações que a gente verifica que há que a mulher está sendo coagida, que a gente percebe que há um risco grave, né, dela ter que tirar a medida protetiva, voltar para casa e morrer, eu nego. Eu digo, olha, pode, né, tu queres, mas eu sou obrigada a fazer um parecer para o juiz dizendo que no meu análise jurídica, eu discordo que essa medida protetiva tem que ser revogada. Joyce, tem algum tipo de sentimento de... Porque vocês acabam se envolvendo muito emocionalmente, que é isso que as pessoas não entendem, o advogado, sim, a comissão que está ali trabalhando junto com essa mulher, está absorvendo esses momentos. Vocês ficam muito ligadas nisso. Sim. Existe algum tipo de sentimento teu que tu possa descrever agora de tipo, poxa, que pena. Tem. Ela tava chegando lá. Mas o que acontece ali? Aí quando eu digo pro juiz que eu não concordo, vou chegar ali. Quando eu não concordo com a revogação, a gente pede uma audiência com ela, presencial. Só, o juiz é ok, ela quer revogar, ela disse que quer revogar, eu entendo que é uma situação de risco, o Ministério Público normalmente concorda comigo, e a gente pede uma audiência do artigo 16. Então, a gente bota ela numa sala com o juiz, com o Ministério Público e pergunta o que tá acontecendo. Então, ali o juiz, ele é incrível, assim, super capacitado para ouvir ela. E também, novamente, a gente coloca todas as possibilidades que ela tem se ela manter a medida protetiva. O que tá acontecendo? Então eu vou prender ele. Ele já saiu com pedido de prisão dentro de uma audiência dessa. Ele vai me matar se eu não tirar a medida protetiva. Né? Então, assim, eu tenho medo. Impressiona, tá? São relatos que impressionam. Muito, assim, óbvio, tem vários casos. Eu não sei nem te descrever vários que eu me envolvo, né? Eu também sou filha de uma mulher vítima de violência doméstica, então eu acompanhei toda a situação da minha mãe. Então, principalmente mulheres que eu olho, que eu vejo a minha mãe, são os casos que eu fico mais... Eu digo assim, mais... Coração apertado. Coração apertado. Mas eu gosto muito de focar nas mulheres bem-sucedidas, né? Daquelas que realmente, assim, eu vi desabrochar. Eu vejo fênix na minha frente, sabe? Que eu vejo inspiram, mulheres... né?
maravilhosa, assim, eu tenho uma aqui pra mim, assim, eu digo que é a mais linda, maravilhosa, eu já falei várias vezes pra ela, que ela chegou pra mim na delegacia, pra eu atender ela na delegacia, destruída, ela tava assim, toda inchada, com olho, com olheira, descabelada, assim, mas eu só olhei aquela mulher, assim, meu Deus, que mulher mais linda. Aí comecei a conversar, escutar ela, ouvir ela, dela dizia que ela era monitorada pelo relógio de corrida, ela não podia ficar longe sair da rota dela de corrida, porque dele já ficava em cima, e uma violência absurda. Inacreditável. Absurda. Só que era uma mulher muito culta, muito inteligente, com emprego, com trabalho, e eu dizia assim, eu pensava, Impossível. como que essa mulher tá nessa violência? Eu só pensava, escutava ela assim. Daí nós ficamos acho que umas 2 horas ali conversando. Naquele dia ela decidiu não fazer medida protetiva, não fazer BO, não fez nada, só conversou comigo. 2 Ela horas. precisava desse momento. Só ouvi. E eu ouvi ela o tempo que ela precisou. E ali eu falei assim, cara, essa mulher vai conseguir, enfim. A gente conversou. Aí a gente explicou e alguns meses depois ela pediu medida protetiva e saiu do relacionamento. E é tão bonito esse momento, Só que eu não fui nomeada pra ela. Libertador. Eu digo assim, às vezes a gente gosta, né? Quando a gente Mas você foi uma das causadoras, a mola Não, prepulsora. então, olha como é que aconteceu. Aí ela me chamou no Instagram. Ela me achou no Instagram e falou assim, doutora, eu preciso falar contigo. Tu foi a pessoa essencial na minha vida pra que eu pudesse tomar a decisão que eu tomei hoje. E eu pedi medida protetiva, eu estou bem, enfim, a gente conseguiu, eu acompanhei o caso dela depois, né, com a assistente, assim, e eu nem sabia que ela tinha pedido medida protetiva, e hoje eu olho pra ela é tão linda, é uma mulher tão linda, eu digo, gente, eu olho pra ela maravilhosa, e eu é digo... tão bom, né, mulheres verem mulheres Sim, florescendo. e é isso, sabe, assim, quando eu vejo, assim, pessoas, e são várias situações, eu posso citar várias, mulheres que sofreram muita violência, casadas há anos, assim, dentro do relacionamento. E quando sai do relacionamento, mulheres assim, tu me devolveu a vida. Exato. Por exemplo, assim, tem uma senhora também que ela não... Que ele era alcoólatra, ficava à noite, né, bebendo, e durante o dia ele gostava de dormir. Eram 2 aposentados, enfim. Só que ela queria ficar com os netos, então ele proibiu ela de ficar com os netos, porque os netos faziam barulho dentro de casa. E aquilo ali pra ela, assim, foi como que vou deixar de cuidar dos netos, porque tu tá bêbado, tu quer dormir, tu chega bêbado, tu quer passar o dia todo dormindo, mas eu quero ficar com meus netos, nossos filhos precisam de ajuda. E daí aquilo ali, pra ela, foi o limite. E foi o limite, assim, a partir do momento que ele tirou o convívio dela com os netos, foi o limite dela pra ela pedir ajuda. Então, assim, aqui, daí eu vi essa mulher, daí depois, uma mulher que veio e chegou pra mim também na delegacia, se eu tiver sorte de ser nomeada, ela chegou pra mim destruída, né, com cabelos brancos, porque ele não dava, ele segurava o cartão da aposentadoria dela, então ela não tinha acesso ao dinheiro patrimonial, então ela não tinha acesso ao dinheiro da aposentadoria dela, então ela não pintava o cabelo, ela tinha as roupas muito né, simples, assim, né, eu vi uma senhorinha mesmo, assim, e pedindo ajuda pra poder cuidar dos netos em casa. Então, aquela ali conseguiu, a gente deferiu... Aquele ali, nesse caso ali, o juiz não deferiu de pronto a medida protetiva, porque quando tem pedido de afastamento, a gente faz uma análise jurídica também, inclusive, quanto aos patrimônios, de quem é o patrimônio. Porque eu não posso fazer, por isso que eu digo, hoje em dia é tudo muito mal divulgado. Na medida protetiva de afastamento, a gente analisa de quem é a propriedade. Nós não vamos tirar o dono da casa se a casa é dele, né? A gente vai tirar a mulher de casa e levar para um local seguro. Agora, se a casa é dos dois, que tem realmente comprovado... E o que é bem importante esclarecer esse detalhe, muito né? Porque importante. Até para os homens também, para eles não se sentirem inseguros, achando que não vai perder patrimônio. Então, a gente tem muito essa análise jurídica também quanto aos pedidos de afastamento. E muito cuidado ao deferir também. Porque é uma situação muito gravosa, né? Tu tirar o agressor de dentro do lar. Então, a gente tem toda essa análise jurídica desses casos, e nesse caso a gente conseguiu fazer o afastamento, até porque ele tinha para onde ele ir, né? Era um cara com outras posses, ele tinha salas de locações imóveis, ele teria para onde ir também. Isso a gente tem esse cuidado também para saber para onde que a pessoa vai, para não deixar ela na rua, né? Enfim, a gente tem esse cuidado também. Ou ela tem uma família, a gente sabe que tem pais. Então, a gente tem esse olhar também. Hoje também é nomeado um defensor dativo para o agressor, para que ele não fique desassistido, para que ele não fique sem informação do que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, assim, a gente tenta sempre realmente, eu digo, o Poder Judiciário hoje, ele tá do lado realmente da mulher, né? Por todas essas situações, né? Tanto para o homem quanto o agressor, para ele não ficar desassistido também, né? Para a mulher, enquanto advogada, nomeada advogada da Comissão da B por Elas.
esse olhar de reeducação também do agressor. Tudo, eu digo assim, realmente nós estamos hoje dentro de uma rede de proteção que todos se conversam e que a gente percebe que um realmente depende do trabalho do outro e como nós estamos evoluindo enquanto rede de proteção, né? Nós temos hoje em Blumenau um comitê, né, de enfrentamento à violência doméstica, de violência, e nesse comitê estão incluídos todos os órgãos em Blumenau que são referentes. Todos, né? Todos Desde a OAB, todos. Nós se reunimos todos os meses, sentamos na mesa, eu tenho uma cadeira dentro desse comitê, então a gente vai discutir todos os casos, desde como é que... Isso que eu acho que tem que mudar em todo o Brasil, né? Nós discutimos todos os casos. O que acontece? Num caso de violência sexual, que porta que entra? Porque, vai por onde? Vai para DP? Quem é que vai atender lá, por exemplo? Qual é a polícia que vai lá no hospital atender? Ninguém sabia. A gente criou todo agora um roteiro de como tem que ser, né? A profilaxia, que momento que a gente tem que atender, né? Então, hoje a gente sabe qual é o setor e direcionar os caminhos. E para quê? Que toda a rede saiba que existe uma OAB por elas, que existe uma procuradoria, que existe a polícia, né? Então a gente tem hoje também algo... que todos esses órgãos conversam entre si. Isso é o mais importante. E a gente percebe que a nossa evolução, o que o CNJ veio, o Conselho Nacional de Justiça veio a Blumenau, em março, perguntar o que nós estávamos fazendo. Porque realmente nós estamos virando destaque e referência no Brasil de proteção à mulher. E não tem outra palavra a não ser, né, justificativa a não ser esse alinhamento de rede. Alinhamento de rede, amor e muito trabalho, né, Joyce? Muito trabalho. É propósito, né? A gente percebe que tem uma equipe ali que realmente querendo fazer acontecer, né? Querendo mudança. Então, quando a gente preparou a gente qualifica muito também essa rede também de proteção, com várias palestras e capacitações dos profissionais dessa rede. Por exemplo, agora a gente está levando dentro dos hospitais. Nós vamos fazer uma palestra sobre violência dentro dos hospitais para os funcionários dos hospitais. Para eles poderem identificar, por exemplo, quando vem uma mulher para eles com tipo de lesão, é compatível com uma agressão. Tem um tipo de orientação ali dentro do hospital também. Tem. Isso importa muito. As primeiras orientações são muito importantes. Isso. De saber acolher e saber identificar os sinais. Porque muitas delas não vão falar. As crianças não falam, né? Então, saber o profissional, ele tem que estar capacitado para poder entender o que está acontecendo, né? E saber orientar. Porque não adianta nada ele chegar lá e dizer assim, agora pode ir para casa. Não adianta. Ela vai voltar, vai ser agredida novamente. Exatamente. E o ciclo continua. O profissional que atender ela no posto de saúde, atender ela dentro de um hospital, ele tem que saber, tu tens que procurar a polícia agora, tu tens que fazer um boletim de ocorrência, tu tens ali à disposição a OAB por elas para tirar tuas dúvidas, tu tens, né? Muito importante também falar, nós temos aqui em Blumenau o NEAVIT do Ministério Público, que é um órgão, que é um núcleo de enfrentamento à violência doméstica, né? Nós temos acesso a gente tem muita dificuldade dentro dos processos de localizar às vezes a vítima. Ou ela mudava de endereço, ou ela pediu o telefone de celular, então a gente não conseguia, muitas vezes, ter que peticionar para o juiz para daí pedir o endereço, aí buscar no sistema. Então, a gente fez uma parceria com o Ministério Público, em que a gente consegue se identifica como comissão, a gente informa o processo, eles fazem uma busca ativa dessa vítima, e isso tudo automático, sabe assim, sem precisar essa burocracia de peticionar. Então, assim, a gente, às vezes, um processo que a gente levava 3 semanas para localizar uma vítima, às vezes uma mensagem, a servidora... Muito rápido. E a gente já consegue localizar essa vítima, né? Dentro desse comitê de enfrentamento, é interessante que tem vários órgãos. E tem o NEAVIT, que é um órgão dentro do Ministério Público, em que nós conseguimos fazer uma parceria, a OAB por elas e o NEAVIT, para que, por exemplo, nos processos onde as vítimas elas desaparecem, né? Ou elas se mudam de domicílio, ou elas perdem o número de telefone celular. Então, antigamente, o que o advogado tinha que fazer? Tinha que peticionar, pedir para o juiz, buscar lá nos cadastros dele um telefone da vítima ou localizar a vítima. Hoje a gente não precisa mais disso, a gente já, com essa parceria, a gente entra em contato com o Ministério Público, informa o número do processo e o nome da vítima, eles fazem a busca ativa dessa vítima e automaticamente a gente já tem o acesso dela. Então a gente acabou facilitando todo esse processo, né? Justamente por causa desse comitê. Então é muito importante realmente essa conversa, entender que cada instituição, ela precisa do outro para trabalhar. Uma precisa da outra, Uma né? precisa da outra. Mãos dadas e mãos unidas as coisas realmente acontecem. Isso. E é justamente porque as coisas realmente acontecem. E agora a gente vai entrar no bate-bola do Entre Elas. Aqui a nossa convidada responde de maneira bem rápida com a primeira palavra ou ideia que vier à cabeça. Joyce, está preparada? Vamos lá.
Uma palavra que representa coragem. Minha mãe. Uma palavra que toda mulher precisa ouvir, Joyce. Você não está sozinha. Informação ou silêncio? Informação. Justiça pra você é o quê? Conhecimento. Sororidade. O que significa, Joyce? É dar as mãos. Uma atitude que pode ajudar a salvar uma mulher. Empatia. O que nunca devemos dizer para uma mulher vítima de violência. A culpa é sua. O que devemos dizer? Você não está sozinha. Uma característica que você admira em uma mulher. Empatia também. Uma mulher que inspira você. Minha mãe. O que significa ser mulher hoje? É um desafio. E para terminar, complete a frase. Uma mulher nunca deve... Acho que desacreditar no potencial dela. A mulher, ela pode tudo o que ela quiser. Não deixar ninguém desmerecer. É saber que ela pode, ela deve buscar conhecimento. Hoje, educação, conhecimento é realmente o poder que ela tem nas mãos de mudança social. A mulher, ela deixa de ser vítima para ser protagonista da própria mudança da vida dela. E é isso que eu deixo de recado, assim. Busque educação, busque conhecimento, que é a base da mudança. Joyce, foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Obrigada. Nossa, tu sabe que tu é uma das mulheres minhas inspiradoras, assim, né? Que eu admiro. Eu digo, a gente vê as pessoas passarem por essas situações e a gente às vezes não tem esse dom de ir lá tirar aquela mulher daquela situação, mas que a gente pode dar a mão, a gente pode, né, dar esse acolhimento e dizer que força, a gente tá aqui, você vai conseguir. E a gente vê mulheres, assim, conseguindo, recuperando a autoestima, conseguindo até voltar para outros relacionamentos sem medo, né, de que vai acontecer de novo, se curando. Acho que essa palavra se curando é tão lindo, é tão inspirador, e não tem... por isso que eu digo, são tantas mulheres inspiradoras ao meu redor, que eu vejo renascer, que eu vejo que eu não tenho como citar uma delas, né, óbvio. Voltando ali às tuas perguntas, a minha mãe, na década de 90, onde não existia rede de proteção, não existia ninguém para segurar na mão dela e dizer, vem aqui, não. E ela sozinha, com 2 filhas pequenas, né, saiu de um relacionamento violento. E ela, para mim, eu demorei muito, né, para conseguir trabalhar com isso, justamente pelos meus traumas de criança. E ver ela, né, conseguindo, foi realmente o que hoje me move para poder mudar outras mulheres também. Porque se ela conseguiu lá, hoje consegue com certeza isso tudo, né? Consegue sair da violência e buscar uma nova vida. Obrigada, tá, minha amiga? Obrigada. A recíproca é verdadeira, né? O amor que a gente sente uma pela outra é uma coisa maravilhosa. Energia. E tu também é uma mulher inspiradora. Obrigada. E eu tô muito, muito feliz por você estar aqui comigo nesse primeiro episódio. Tu sabe a importância disso. Eu volto a falar, eu volto a pontuar. Bom, eu sou Jo Farias e até o próximo Entre Elas. Sucesso. Obrigada.